Oi, aqui é a Fran, isso aqui é Espeloteado e Patricinha e hoje eu vim trazer algo que vocês amam. Eu trouxe do It Yourself. Bom, já curte, por favor, tá bom? Já compartilha, vamos na fé que eu garanto que o vídeo vai ser bom. E hoje eu vou apresentar pra vocês um painel daquele de emaranhado de fios, sabe? Muito lindo, que eu tô, muito orgulhosa de ter feito, entendeu? Mas, enfim, deixa de papo que eu quero ir logo pro que interessa. Eu vou explicar todos os detalhes no vídeo, tá? Todos os materiais que eu usei e tudo mais. Vocês podem assistir com calma, olhar lá, anotar tudo certinho. Mas, olha, é bem facinho de fazer, baratinho, bem de boa. Eu usei coisas que eu já tinha aqui em casa mesmo, mas mesmo que você tiver que comprar as coisas, são coisas muito acessíveis. E eu acho que vocês vão amar. É um jeito incrível para você organizar as suas fotos. E aqui no canal, né, como sempre, a gente tá ensinando como fazer suas próprias coisas, como reaproveitar o que você tem em casa e cuidar do planeta e do seu bolso da melhor forma possível, sem deixar de ter coisas incríveis por aí. Então, chega de blá 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 e vamos logo ao que realmente interessa. Eu comecei vendo mais ou menos onde eu queria colocar o painel. E aí eu peguei uma régua, um nível, uma caneta e comecei a marcar, fazer as marcações ali, mais ou menos de onde que ia ficar as bordas desse painel. Então eu escolhi um painel retangular, né? Decidi fazer ele de 70 por altura por 90 de largura, mais ou menos, porque era o espaço que eu achei que ia ficar legal aqui no espaço que eu tinha. Aí eu coloquei a régua, o nível, para ficar bem niveladinho, ficar bem retinho, né? Não ficar torto. E fui marcando com a caneta. Marquei nessa madeira mais fina que tem na parede, sabe? Porque eu vou colocar os parafusos direto nela, tá? Como a minha parede é de madeira, então foi só parafusar direto na parede mesmo. Se você tiver uma parede de concreto por aí, você vai ter que furar com a furadeira, colocar bucha para colocar o parafuso também. Ou então, você pode conseguir umas ripas de madeira para fazer um retângulo de madeira e daí pregar os pregos nele e colocar o retângulo na parede. Também é uma ideia, como se fosse um quadro. Mas no caso, como a minha parede é de madeira, eu resolvi foi parafusar direto nela, que eu achei que inclusive dá um efeito muito mais bonito. Então eu fui aí medindo certinho para colocar os limites ali das bordas do meu retângulo, que era onde eu ia colocar os parafusos. Aí, eu simplesmente peguei a parafusadeira e coloquei direto os parafusos. Para o tamanho de parafuso que eu tinha, para a parede que eu tinha, deu certo. Se na sua não der, provavelmente você vai ter que fazer um furinho, um pouquinho, uma broca fina de madeira para depois vir com parafuso, ou você pode fazer com prego também. Mas eu acho que o parafuso, além dele ficar mais seguro, mais bonitinho, fazer menos bagunça, menos barulho, ele ainda vai ficar melhor para segurar os barbantes ou a linha que eu for passar, por causa das voltinhas que ele já tem, sabe? Ele já fica mais no lugar, não vai ficar escorregando, como aconteceria no caso de um prego. E aí, eu vou colocar o parafuso na parede, deixando um espaço, tá? Dele para a parede. Então, eu vou colocar ele um pouco, mas não vou apertar até o final, para deixar um espaço para a linha passar, ou para as linhas, né? Porque eu vou passar várias vezes por ele, para ela ficar mais bonitinha. Então, eu comecei colocando os parafusos das extremidades, tá? Dos cantinhos, digamos assim. Coloquei, né, 2 embaixo e 2 em cima, nas extremidades ali do retângulo, como vocês estão vendo que eu tô colocando. Depois, eu decidi onde que eu ia colocar os do meio, né? A distância que eu ia colocar um do outro, porque isso ia fazer toda a diferença na hora de fazer o emaranhado de fios do meio. E por fim, eu decidi fazer uns 20 e pouquinhos centímetros de cada um de altura. Como que eu calculei essa medida? Eu olhei, olhômetro, e percebi que eu queria mais 2 parafusos no meio da altura, tá? Então, como tem 70 centímetros, eu dividi 70 por 3, que são os espaços que ficariam entre esses 4 parafusos, e deu 23,33333, e foi mais ou menos o que eu medi ali de distância entre um e outro. Quanto à largura, eu acabei decidindo que ia ficar legal um em cada uma dessas madeiras mais finas. Eu realmente não sei como chama isso, mas enfim, eu resolvi colocar um em cada uma dessas madeiras mais finas, então ficariam mais 3,
entre eles, né? Totalizando 5 parafusos de largura por 4 de altura. Eu achei que ia dar mais ou menos a distância que eu queria para fazer o emaranhado do jeito que eu estava planejando. Então, foi assim que eu fiz. Para quem gosta de medida exata, então, se você for fazer 70 por 90, na altura que tem 70, vocês fazem a distância de cada parafuso de 23,33333. E na horizontal, que tá com 90 centímetros, vocês fazem 22,5 centímetros entre cada parafuso. Ou você pode fazer no olhômetro mesmo. Mas, enfim, se você quiser imitar exatamente as medidas que eu fiz, foram essas. Mesmo que você for fazer no olhômetro, no sentido de olhar e falar, eu quero tantos parafusos aqui, é interessante você fazer essa divisão e fazer medido para fazer exatamente a mesma distância entre eles, sabe? Então, eu fiz essa conta para fazer na vertical e na horizontal, como, enfim, as madeiras já tinham a mesma distância entre elas, e eu decidi fazer em todas as finas, acabei não precisando medir, mas a medida é 22,5 entre cada um deles, tá? Então, eu comecei ali com a parafusadeira, né, para perfurar a madeira e para ir até onde deu. E daí, como eu queria mais uma apertadinha, eu dei aquela ajeitadinha com a chave Phillips. Você vai sentindo aí como que fica melhor. Dá para fazer tudo na chave, Fran? Dá, mas vai dar muito mais trabalho. E daí, realmente, eu acho que é interessante dar uma furadinha com uma furadeira, porque eu não sei se você vai ter força suficiente para perfurar a madeira. E pode ser que você precise, mesmo tendo parafusadeira, dependendo aí do quão dura for a sua madeira e como for o seu parafuso, enfim. Depois desse rolê todo, ficou assim, né, os parafusinhos na parede formando esse retângulo. E daí, chegou a hora de agir com a linha. Eu vou usar um fio encerado, porque é o que eu tinha aqui. Mas você pode usar um barbante, você pode usar o fio que tiver por aí, tá? No caso, o barbante, eu acredito que fique mais barato do que o fio encerado e tem também de todas as cores. Talvez você tenha algum outro fio dando sopa por aí. Eu usei fio encerado porque era um fio que eu já tinha aqui em casa, então não precisei gastar para isso. Então, como vocês podem ver aí no detalhe, eu comecei dando um nozinho com o fio num parafuso, né? Dei 2 nozinhos para ele ficar bem seguro. Deixei sobrar ainda um pouco de fio, porque o arremate eu vou fazer no final, tá? Mas eu deixei aí dados 2 nozinhos para ele ficar bem seguro, o início do nosso emaranhado. E aí, peguei o novelo, subi no banquinho e fui passando entre os parafusos. Nessa hora, você vai fazer o seu próprio método, digamos assim, seu próprio modo de fazer um emaranhado de fios, tá? O que eu procurei fazer foi evitar passar 2 vezes pelo mesmo caminho, então sempre fazendo caminhos diferentes, indo para lugares diferentes, para parafusos diferentes. Eu evitei fazer linhas retas na vertical, não fiz nenhuma reta na vertical. E na horizontal, entre os pregos das bordas, eu fiz linha reta em todos, para ficar tipo uma borda mesmo, sabe? E não fiz isso na vertical. Eu preferi na vertical deixar ele sem borda, para dar o efeito que eu queria. Lembrando que nada disso é regra, tá? É só o jeito que eu achei que ia ficar bonito. E você vai por aí fazendo do jeito que você achar que fica bonito. Você pode fazer um emaranhado bem mais fechado que o meu. Você pode fazer um emaranhado bem mais aberto que o meu. Você pode passar mais vezes pelo mesmo parafuso, fazer mais vezes o mesmo caminho ou não. Enfim, sinta-se livre para fazer da forma que você achar melhor por aí. Mas por aqui eu fui fazendo assim. E daí eu fui brincando, sem muito um método ou uma ordem, só realmente fazendo isso que eu já falei para vocês. Evitando fazer exatamente o mesmo caminho 2 vezes para não ficar muito uma linha muito forte, muito grossa, sabe? E fazendo aí caminhos aleatórios, mas dando linha reta na borda na horizontal e sem nenhuma linha reta na vertical, nem na borda, nem no meio. E a hora de você brincar e exercer a sua criatividade aí à vontade, fazendo algumas regras ou nenhuma, enfim, da forma que você achar melhor. Por fim, eu terminei no mesmo parafuso que eu comecei, cortei o fio
deixando um excessozinho. E fiz mais 2 nós para finalizar da mesma forma que eu comecei, tá? Aí eu cortei as sobras dos 2 fios, né, tanto do início quanto do final, para deixar curtinho. Como eu estou usando fio encerado, que se finaliza com fogo, então eu coloquei um pouquinho ali o isqueiro para, né, dar um foguinho, dei uma amassadinha com o próprio isqueiro. Mas se você estiver usando um barbante, algum fio que não seja encerado, que não tenha essa finalização com fogo, aí você não põe fogo, porque senão você vai destruir tudo. Você só corta mesmo ele pertinho, só ali pra não ficar fio sobrando. Vai depender do tipo de fio que você escolheu. E aí eu peguei esses prendedorzinhos, que parecem prendedor de roupa, sabe? Só que bem pequenininho. Eu escolhi eles para prender no nosso fio. Você pode prender, inclusive, com clipes de papel, se você quiser. Mas eu achei que ficou muito fofo com esses prendedorzinhos. E foi a hora de eu pegar as fotos e colocar a disposição das fotos do jeito que eu quis. E é o que você vai fazer por aí. Vai pegar esses prendedorzinhos ou clipe de papel que você tiver por aí e ir colocando, né, nas linhas do jeito que você preferir, na ordem que você preferir. Você pode colocar totalmente para frente das linhas, ou pode colocar atrás, ou você pode meio que colocar algumas linhas à frente, outras atrás, para fazer uma brincadeirinha ali com as fotos. Fiz isso com algumas. Enfim, fica à vontade, brinca, até ficar de um jeito que você acha que fique legal. E esse foi o resultado por aqui. Eu achei que ficou muito lindo, fiquei muito orgulhosa do meu painel de fotos novas. Dá para colocar também bilhetes ou enfim o que você quiser, coisa de organização, da forma que você preferir. Eu achei que ficou muito fofo. Dá para colocar de outra cor também, vermelho para lembrar aqueles filmes de ação, sabe? Que tem aqueles painéis, enfim. Mas eu achei que ficou muito fofo esse azulzinho claro na parede branca. Ficou com um pouco contraste e um efeito bem diferente, bem legal. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor, se ainda não deu, dá um like aqui embaixo, tá bom? Comenta, me diz o que você achou, se você vai fazer ou não do lado daí, se você fez, se ficou bom, conta tudo pra mim aqui nos comentários, tá bom? Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que você sabe, ou aquele seu amigo que você sabe que adora essas coisas, que vai gostar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Poxa, eu tenho certeza que você vai amar. A gente fala sobre sustentabilidade criativa para o planeta e para o seu bolso, fazendo você economizar e cuidar do planeta ao mesmo tempo, sem abrir mão de ter coisas muito legais. Então, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Tem vários outros vídeos muito legais aqui no canal. Vale a pena dar uma olhada em todos, tá bom? E, enfim, fica à vontade. Sinta-se em casa. Beijo!